Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 15. E assim nós lemos o que diz na palavra de Deus. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, Senhor, que nós nos recordamos e nós proclamamos a vitória do Senhor Jesus, a vitória do Senhor Jesus sobre o pecado, a vitória do Senhor Jesus sobre o diabo, a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. E nós pedimos, Pai, que nesse tempo nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A igreja pode se assentar? Domingo de Páscoa, domingo da celebração da vitória do Senhor Jesus. Nós celebramos hoje a consumação do plano redentor de Deus, que tem seu ápice na ressurreição de Jesus. E eu acho muito simbólico que Deus tenha escolhido o tempo de Páscoa para isso. Porque se você for ver todo o simbolismo da Páscoa, lá no Antigo Testamento, ela apontava para a obra redentora de Cristo. Você pode ver lá, aquele dia da última praga, quando passa o anjo exterminador, passa o anjo da morte para ceifar a vida dos primogênitos dos egípcios. O que Deus diz ali para o povo? Deus diz que um cordeiro fosse morto, que o sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais das portas da casa, e quando o anjo passasse ali, e ele visse a marca do sangue nos umbrais das portas, ali das casas, então o anjo passaria direto, e aquela família seria poupada. Um simbolismo tremendo sobre o nosso livramento do juízo divino, pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus na nossa vida, porque Ele morreu em nosso lugar, Ele foi sacrificado por nós. Nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, ali, um simbolismo nos pães ázimos, os pães sem fermento, né? Dizia que eles deveriam comer pães sem fermento, porque com pressa eles comeram para sair do Egito, mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão sem fermento. Jesus não teve nele contaminação, não houve pecado nele, porque a Bíblia também usa a ideia do fermento como símbolo de pecado. Nós vemos ali também, quando fala do cordeiro que deveria ser assado e não cozido em água, nos remete a Jesus Cristo suportando a ira de Deus em nosso lugar. Jesus na cruz, Ele recebeu a ira divina, porque Ele estava levando sobre si o nosso pecado. E uma coisa interessante é que diz que daquele cordeiro, ele deveria ser comido por inteiro, não deveria sobrar nada. Nós devemos crer inteiramente, totalmente em Jesus, nós não devemos questionar nada sobre Ele, nós devemos crê-lo como Senhor, como Salvador, crer completamente, aceitar completamente a sua obra de morte em nosso favor, e crer na sua ressurreição, no seu senhorio. Nós devemos crer em Jesus por inteiro, receber Jesus por inteiro na nossa vida. Então, um simbolismo fantástico. Até a hora que o cordeiro era sacrificado, bate com a hora que Jesus foi morto. Jesus morreu ali por volta das 3 da tarde, o cordeiro ele deveria ser morto por volta desse horário. É só você ver lá no Antigo Testamento, tudo se encaixa, tudo apontava. Então,
a Páscoa ali, a libertação do povo do Egito, apontava para a nossa libertação da escravidão do pecado, debaixo do jugo de Satanás, né? O Egito, na Bíblia espiritualmente, ele é utilizado como o símbolo do mundo entregue ao pecado, né? E para nós, né, Egito, Babilônia, são usados na Bíblia com esse símbolo. Você vê isso lá em Apocalipse. Então, o Egito simboliza o mundo do qual nós somos resgatados, né? A nossa passagem da escravidão no mundo para a liberdade em Cristo. E a nossa peregrinação até a Canaã celestial, a nossa peregrinação até a cidade santa, a Jerusalém eterna, a Jerusalém do céu. Amém? Você crê nisso? Você pode receber essas verdades. E nós vemos tudo isso se cumprindo no período de Páscoa, porque se cumpre, tudo apontava para isso, para aquele dia na cruz, para aquela sexta-feira horrenda, terrível, e para o domingo glorioso. Então, Paulo aqui ele destaca tudo isso. Paulo destaca a manifestação do poder de Deus na ressurreição de Jesus, na vitória dele sobre a cruz. Quando fala aqui que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Paulo fala da vitória de Jesus na cruz. Eu vejo aqui o cumprimento da profecia de Gênesis 3. Porque lá em Gênesis 3, nós vemos lá que Adão e Eva pecaram, ouviram a serpente, que era Satanás, foram conduzidos ao pecado, se deixaram conduzir a isso, se deixaram induzir, fizeram a escolha errada, que teve consequências para toda a humanidade. E Deus diz para o diabo, Deus diz para a serpente, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e a sua descendência. E esta, quem? A descendência, não a mulher, a descendência, né? Esta lhe ferirá, lhe esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando eu olho para a cruz, eu vejo isso, né? A descendência, ou melhor, o descendente da mulher, né? Jesus Cristo, o homem, crucificado, esmagando a cabeça de Satanás, e que no máximo lhe feriu o calcanhar, né? Ali a cruz foi o calcanhar de Jesus esmagando a cabeça do diabo. E nada mais o diabo conseguiu do que ferir o corpo de Jesus, mas não lhe manteve morto, ou seja, equivalente a lhe ferir o calcanhar, né? Ou seja, Jesus se feriu aniquilando, esmagando Satanás, e depois saiu da sepultura gloriosamente. A palavra da cruz é palavra de vitória, a mensagem da cruz é mensagem de vitória. Uma vez uma pessoa chegou para mim, né, na igreja que eu pastoreei como pastor acadêmico lá em São Paulo. A igreja tinha feito uma reforma, e aí eu cheguei para uma pessoa e falei o seguinte: está muito bonita a reforma da igreja, só faltou uma coisa, faltou uma cruz vazia naquele altar. E aí aquele irmão muito querido falou para mim: pastor, mas na igreja tal, na denominação tal, eles não têm cruz. Falei: meu irmão, e ele tinha vindo dessa denominação. Falei para ele: meu irmão, para essa denominação, eles realmente não costumam ter cruz, porque eles tratam a cruz como um símbolo de maldição. Mas nós metodistas, nós temos cruz no altar sim, porque para nós a cruz é símbolo de vitória. Para nós a mensagem da cruz é a mensagem da vitória do Senhor Jesus. Por isso que a nossa igreja tem a cruz por símbolo, por isso que nós temos cruz no altar sempre. Por quê? Porque para nós é a vitória de Jesus. Para nós não é símbolo de maldição, é símbolo de uma bênção, da maior de todas as bênçãos, conquistada por nosso Senhor. Sabe por quê? A cruz foi o instrumento pelo qual Jesus foi morto, mas não teve poder de manter Jesus morto. A cruz foi o meio que Jesus usou
para numa aparente, segundo aquilo que aos olhos humanos seria uma derrota, foi na verdade a maior de todas as vitórias. Muita gente acha que o diabo se alegrou quando Jesus morreu. Eu não consigo ver demônio nenhum se alegrando na morte de Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque aqui foi a vitória de Cristo. A vitória dos demônios seria se Jesus não tivesse ido para a cruz, ou tivesse ido para a cruz como um pecador qualquer, ou tivesse pecado antes de ser crucificado. Mas Jesus não fez isso. A vitória para os demônios seria se Jesus tivesse desistido da sua missão. Ele tivesse abandonado, não. Eu não quero essa cruz, eu não vou para essa cruz. Satanás teria nos mantido eternamente sob seu domínio. Paulo então destaca o efeito da morte e da ressurreição do Senhor na vida do crente. Paulo destaca então a obra completa. Jesus menciona a ressurreição e Jesus dá um destaque sobre a cruz, sobre o que Jesus fez na cruz. Então esse texto nos remete às implicações grandiosas da obra de Deus em Cristo por cada um de nós. A obra de Cristo na cruz foi eficaz. Quando nós falamos da eficácia da obra de Cristo, nós dizemos que cumpriu o seu propósito. Quando Jesus foi crucificado, Jesus satisfez a justiça divina. A justiça divina requeria que o pecado fosse punido. A justiça divina requeria uma equiparação. Adão, o homem perfeito, pecou, deixou de ser perfeito e transmitiu a imperfeição para todos nós. Então cada um de nós merecia o quê? Cada um de nós merece o quê? Condenação, morte. A cruz de Jesus era a minha cruz. A cruz de Jesus era a sua cruz. Mas Ele tomou como nossa. Ele satisfez a justiça divina. Jesus reconciliou o ser humano com Deus ali. Muitas vezes as pessoas podem perguntar, enquanto Jesus estava ali na cruz, aonde é que estava Deus? A Bíblia diz onde estava Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas culpas. Quando Jesus estava na cruz, uma das coisas que Ele exclamou naquela cruz foi: Deus meu, por que me desamparastes? Às vezes as pessoas perguntam, por que Jesus se sentiu abandonado por Deus na cruz? Por que Deus virou o rosto para o seu filho na cruz? Sabe por quê? Porque quando Jesus estava na cruz, Deus não viu seu filho na cruz. Deus viu o meu pecado. Deus viu o seu pecado sobre Jesus. Por isso que Deus virou o rosto. Por isso que Deus silenciou. Porque é assim que Deus trata o meu e o seu pecado. E ali Deus tratou o nosso pecado na cruz. Por isso que Jesus sentiu isso. Foi o peso dos nossos pecados sobre Jesus. Olha lá, versículo 14. Vamos voltar ali para o versículo 14. Nós vemos aqui, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Que escrito de dívida era esse? A lei de Moisés, que requeria a nossa condenação. Cada um dos mandamentos da lei era um atestado de condenação e um escrito de dívida para cada um de nós. Toda a lei de Deus é uma dívida que nós temos com Ele. Alguém aqui pode dizer, eu sou sem pecado? Há algum ser humano que possa dizer, eu não tenho pecado? A Bíblia diz, aquele que tropeça em um só ponto da lei, torna-se culpado de todos. E Satanás tinha o direito de reivindicar toda a condenação de toda a humanidade por conta dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos, que de dia e de noite nos acusa. Aliás, ele está até hoje tentando fazer isso. Cada vez que eu peco, cada vez que você peca, o diabo chega diante de Deus e reivindica a nossa condenação, e reivindica o nosso castigo, e reivindica direitos, até mesmo para nos oprimir. Por quê? Ele está ali o tempo inteiro acusando. É esse aí que diz que é teu filho? É esse aí, é esse aí que diz que é cristão?
Olha o que ele está fazendo. Até hoje ele está fazendo isso. Mas a Bíblia diz: quem atentará à acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E como que Deus fez isso? Na cruz. Acontece que o benefício da cruz, a eficácia daquilo que Jesus fez na cruz e que foi plenamente eficaz, Ele pagou integralmente os nossos pecados, só alcança aquele que crê. Aquele que não crê, aquele que não tem Jesus, aquele que está sem Cristo, ele está sem o benefício da cruz. Por isso que nós devemos proclamar, por isso que nós devemos evangelizar, para que aquilo que Jesus fez na cruz possa alcançar o máximo de pessoas. Então Jesus nos livrou da condenação justa, da justa condenação divina, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Jesus, olha o que diz aqui, gente, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 15. Olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa, olha que coisa que é motivo de todo o nosso louvor. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você sabe o que está descrevendo aqui? Isso aqui está descrevendo toda a hierarquia do reino de Satanás. Está descrevendo toda a hierarquia das trevas. Desde do mais inferior, da categoria mais baixa de demônios, até o principal deles, que é o diabo. Todos eles, diz aqui, a linguagem que usa aqui é uma linguagem militar. É uma linguagem de quando havia uma guerra entre dois reinos, e o reino vencedor invadia o reino que foi derrotado, e trazia os seus reis, os seus generais, os seus príncipes, toda a sua hierarquia, toda a sua nobreza, e todos os seus militares eram trazidos, despidos das suas vestes, das suas glórias, das suas pompas, trazidos presos pelo pescoço, né? Trazido com grilhões nos pescoços, em desfile de humilhação, em desfile de vergonha, no qual o exército vencedor trazia sobre todo o povo, mostrando: olha aqui, ó. Olha aqui os seus reis, os seus líderes, os seus generais, os seus guerreiros, estão todos aqui. Foi isso que na cruz Jesus fez com o diabo e com cada demônio existente. Foi isso que Jesus fez, os expôs à vergonha eterna, os expôs ao desprezo. Por isso que não tem motivo para crente nenhum ficar com medo do diabo. Porque se você está em Jesus, ele não é nada, ele é um derrotado, ele é um nada. Foi isso que Jesus fez. Jesus naquela cruz, naquela Páscoa, Jesus o reduziu a nada, absolutamente nada. Por isso que eu não acredito em certas doutrinas de batalha espiritual que aparecem por aí, supervalorizando o diabo, tratando como se Deus e o diabo fossem duas forças equivalentes em guerra contínua. O Deus e o diabo ali travando uma queda de braço. Conversa. Deus é soberano. Jesus colocou o diabo no lugar dele, no chão, e pisou, e esmagou a cabeça da serpente. O envergonhou por toda a eternidade, diante de todos os anjos. Ali, ó, o céu assistiu à vergonha do diabo e de todo o seu exército e de todo o seu reino, e a vitória do Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo foi eficaz para tirar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Hebreus 10:12 nos diz assim: Hebreus 10:12 nos diz assim, nós lemos aqui:
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O sacrifício de Jesus foi suficiente, foi pleno, não precisa ser completado, não precisa ser repetido. O sacrifício de Cristo foi único e perfeito. Por isso que nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos oferecer nenhum sacrifício para Deus para poder ter o favor dele. Nós não precisamos nos sacrificar porque Jesus se sacrificou por nós. Nós não precisamos pagar nossos próprios pecados, Jesus já pagou por eles. Nós não precisamos fazer penitência. Nós não precisamos fazer nenhuma oferta financeira, sacrificial, para poder ser abençoado. Deus não se relaciona conosco com base em sacrifício, porque todo sacrifício Jesus já fez. Sacrifício perfeito, suficiente. O único sacrifício que nós apresentamos para Deus é o nosso louvor. Nós oferecemos a Ele sacrifícios de louvor. Jesus fez um sacrifício pleno, perfeito. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus derrotou o pecado. Jesus derrotou o diabo. Jesus derrotou a morte. A Bíblia diz que pelas suas chagas nós fomos sarados. O que isso significa? Que pelo seu castigo nós fomos perdoados. O que tinha que se sofrer pelo perdão dos nossos pecados, Jesus já sofreu. E por muitas outras coisas, a morte de Jesus nos provê libertação de todo jugo, de toda prisão espiritual. Em Jesus Cristo não há maldição. Gálatas 3,13 nos diz assim. Gálatas 3,13 nos diz aqui. Nos diz assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar, para nos resgatar de toda e qualquer maldição. Como eu falei, por isso que eu não acredito em certas coisas. Essas pessoas falam: pastor, eu preciso ore, porque assim, eu acho que tem uma maldição no meu nome, eu acho que o nome que eu tenho, que significa isso ou aquilo, deve carregar uma maldição, porque nada na minha vida dá certo. Para com isso. Você tem Jesus, você aceitou Jesus como Salvador, não me interessa o que fez os seus pais, não me interessa o que fizeram os seus avós, não me interessa o que disseram sobre você quando você era criança, não me interessa o que disseram quando você estava no ventre da sua mãe, me interessa o que você é em Jesus Cristo, me interessa o que eu sou em Jesus, que se fez maldição em nosso lugar. A gente precisa parar de ser cristãos e cristãs supersticiosos. Tem muita superstição no meio da igreja de Cristo, crença em maldição, em palavra de desgraça, porque fulano liberou uma palavra não sei quanto sobre a minha vida. Jesus se fez maldição em meu lugar, não me interessa, quer fazer feitiço, quer rogar praga, quer fazer seja lá o que for, problema é de quem fez, problema é de quem disse, porque a minha questão é com Jesus, que morreu por mim, que levou na cruz todas as maldições, todos os pecados, todas as desgraças, e me deu a sua graça plena e eterna na minha vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. É isso que significa salvo, livre de todo mal espiritual. Não tem demônio nenhum com autoridade na minha vida, não, porque meu Senhor é Jesus. Nós celebramos. A obra de Cristo foi completa. Ele fez tudo, então eu não preciso complementar com nada. Não, eu já fui salvo, eu já tenho Jesus, mas ainda, o diabo ainda tem domínio. Para com isso. O que muitas vezes tem é falta de postura de não abandonar certos pecados. Mas aí a culpa não é do diabo, não. Não é obra de Jesus, não foi suficiente, não. Sou eu que não estou tendo postura de obedecer a Deus. Sou eu que não estou buscando o poder do Espírito Santo para vencer pecado de estimação na minha vida. O mesmo Deus que justifica é o Deus que santifica. Está com dificuldade? Vamos para o altar. Vamos para a presença de Deus. Uma vez eu ouvi muito bem, sabiamente, um pastor que disse: quem ora de menos peca demais. E quanto mais você ora, menos você peca.
Nós celebramos na Páscoa a ressurreição de Jesus. Celebramos nessa obra completa que Jesus fez, nos resgatando, estando mortos os nossos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele para uma nossa vida, para uma nova vida. Nós celebramos o início da nova criação e a vitória do Senhor. A velha criação, o qual Adão foi representante, foi manchada e afetada pelo pecado. A nova criação, anunciada no Cristo ressurreto, nos mostra para a derrota e para o fim de todas as consequências do pecado. Nos mostra para uma nova realidade. Por isso, domingo é dia do Senhor. Por isso que nós separamos o primeiro dia da semana, porque é o dia da vitória de Jesus sobre a morte. Por isso que a Bíblia chama esse dia dia do Senhor. Por isso que é o dia de adoração da igreja cristã. Enquanto na antiga aliança se separava para o culto o sétimo dia, que marcava o fim da criação. Se guardava-se o sábado, porque o sábado marcava o fim da primeira criação, ao qual foi marcada pelo pecado. Nós celebramos o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, que é o dia que marca o início da nova criação, a consumação da obra de salvação, de Jesus se mostrando o Rei vitorioso sobre todas as coisas, Senhor de tudo e de todos, inclusive da morte. O Christus Victor, o Cristo vencedor, o vencedor invencível, que venceu na sua morte e se mostrou invencível na sua ressurreição. Louvado seja! Nós celebramos e partilhamos da sua vitória nessa data. Amém? Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. É isso mesmo, é a passagem da velha para a nova vida, pela fé em Jesus. É a passagem da prisão no Egito do mundo, para viver na liberdade do reino de Deus. E a Santa Ceia aponta para essa realidade. A Santa Ceia, Jesus instituiu esse sacramento antes dele morrer, antes dele ir para a cruz. Para quê? Para que nós não somente recordássemos sua morte e ressurreição, mas para que desfrutemos da sua presença, porque Jesus está presente aqui, enquanto nós participamos da ceia. Nós participamos da presença espiritual de Jesus, e Ele está aqui no nosso meio. Cristo ressurreto está aqui, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, e na presença desse Cristo ressuscitado, é que nós vamos cear agora. Eu quero convidar você, nós temos um tempo de oração.